E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória como autor independente, enquanto eu monto os decks da campanha de Absolutes. Vou aproveitar que essa é uma atividade mais simples de ser feita e vou contar para vocês, enquanto eu faço ela, como é que se desenrolou essa jornada como escritor independente. Primeiramente, deixa eu separar essas cartas por campanha. Vou separar primeiro os decks da primeira campanha. Para isso, eu preciso abrir. Mas vamos lá, começar a contar para vocês como que eu me tornei um artista, basicamente, né? Então, tudo começou lá no começo da vida, quando eu curtia o quê? Turma da Mônica. Meu pai assinava Turma da Mônica para chegar em casa todo mês. E eu adorava ler aquelas histórias junto com os meus irmãos. E a gente lia juntos, era mó legal. Eu e meu irmão gostávamos muito de Turma da Mônica e a gente começou a gostar de desenhar Turma da Mônica. Então a origem de tudo é essa: desenhar bonequinhos da Turma da Mônica e fazer nossas próprias histórias. Éramos bons nisso? Não. Éramos bem ruins. Mas é o que se fala, né? Para você aprender uma coisa, tem que copiar. Então a gente copiava, criando aí nossas próprias histórias em quadrinhos com nossos próprios personagens. Beleza. Aí veio os Cavaleiros do Zodíaco. Eu já tinha uns 14 anos na época. Bem antigo, né? Cavaleiros do Zodíaco foi a virada, assim, porque deixou de ser desenho infantil para ser desenho sangrento, né? Então a nossa mentalidade também começou a mudar. Não queremos mais fazer histórias infantis. Queremos fazer histórias de lutinha. E aí, a gente que já curtia desenhar, começou a desenvolver histórias um pouco mais, né, violentas. Que foi uma transição natural aí. A violência naquela época era uma coisa muito diferente do que é hoje, né? Naquela época os pais deixavam a gente assistir aquelas coisas sangrentas e tava tudo bem. Então nós começamos a desenvolver essas histórias um pouco mais adultas, mas mesmo assim a gente era criança ainda. Então, mesmo o adulto que a gente criava ainda era meio infantil. E nisso existia uma certa, digamos, cobrança do meu irmão com relação ao desenho. Ele queria que eu me desenvolvesse mais e tal, e tava certo ele. Só que eu comecei a ver que não tava rolando pra mim. Tava difícil de desenhar. Tipo, eu gostava de desenhar, mas não era aquela obrigação. E meu irmão não, ele já pegou mais firme. Tanto que hoje em dia ele é desenhista. E ele pegava firme e queria que eu pegasse também, mas eu era uma coisa mais descompromissada. Eu gostava de ficar brincando de hominho, né? Inclusive tinha hominhos, Cavaleiros do Zodíaco, eu gostava de ficar brincando aí no meu tempo livre. Então eu não me dediquei tanto. E por não me dedicar tanto, acabou que eu não era tão bom em desenho. Mas eu sempre gostei de contar histórias, inclusive quando eu brincava de hominho. Eu não brincava de joguinho normal, que nem toda criança normal. Eu brincava de criar sagas, né? Então a paixão por criar histórias já começou logo aí. E aí vieram os outros animes, a gente assistia anime até em japonês puro. Era meio estranho. Pegava a fita com o cara que alugava e assistia animes em japonês pela arte mesmo, né? Que não dava pra entender nada. E o meu irmão foi desenvolvendo e eu não. Eu realmente tinha um desenho bem ruim. E aí eu criei a minha primeira história, assim, depois de Cavaleiro. Primeiro eu recriei Cavaleiro do Zodíaco inteiro, com personagens meus, criados por mim, mas basicamente uma imitação ali de Cavaleiros. Desenhei a saga inteira dos Cavaleiros do Zodíaco, doido de pedra. E foi muito maneiro, muito legal. E depois eu decidi criar minha própria história, que eram os The Boys of Darkness. Que era um grupo meio Super Sentai, assim, de heróis. E aí eu tive meu primeiro personagem, o Rafael, que era personagem meu mesmo, assim, bem legal. E The Boys of Darkness era uma história com uma saga, assim, que eram 5 garotos que tinham poderes sobrenaturais. Eu não lembro muito da história, mas era mais ou menos isso. Eles tinham poderes e eles tinham que salvar o mundo de alguma forma. E eles iam lutando contra eles mesmos. Tipo, existiam, acho que 6 The Boys of Darkness. O quinto era o mais marcante, que era o Naja, ele era vilão. E aí tinha o sexto, que era o grande mitológico sexto, que era o cara que
tinha poderes mentais, assim, era mó legal. E eu nunca cheguei a desenhar a parte que o Sexto apareceria. O Sexto vestia preto, o Naja vestia roxo, o Rafael vestia vermelho, e aí tinha os outros personagens que eu não lembro o nome, acho que era Rui, que vestia azul, o de verde eu não lembro o nome. Mas enfim, tinha poder do dragão, o de verde, ainda tinha raiz de Cavaleiro do Zodíaco ali. E nisso, eu criei o The Boys of Darkness, desenhei a história, eu pintava com aquarelado da Faber-Castell. Era muito legal de criar. E conforme eu fui vendo outros animes, eu fui começando a desenvolver esse gosto por histórias mais complexas. Até que eu vi Evangelion. E o Evangelion mudou tudo na minha vida. Enquanto eu falo, eu tenho que fazer aqui um negócio, senão não vai fluir. Então, nisso, depois do The Boys of Darkness, eu comecei a criar uma história bem parecida com Evangelion, que era União de Almas. União de Almas foi uma história bem interessante que eu criei, que tinha todo um negócio que eles vestiam uns compartimentos nas costas, e eles tinham poderes também, eles saíam umas plantas das costas deles, e essas plantas eram simbiontes, assim, começavam a devorar a mente da pessoa. Era muito louco essa história. Aliás, eu preciso até ver se eu consigo resgatar alguma coisa dela. Aí tinha a personagem principal, que era a Mia, eu só lembro da Mia, e do Murdock. Murdock era o vilão da história. E era um vilão muito Gandalf Ikari, pra quem assistiu Evangelion, sabe quem é, que é tipo ele é o pai do protagonista, ele é meio antagonista. E tinha a mãe da Mia, que era, não lembro o nome dela, mas era a vilã também da história, que ela, acho que ela tinha sido possuída pelo simbionte, alguma coisa assim. Só que eu não sei o que aconteceu, que eu meio que dei uma afastada do União de Almas. Acho que meu irmão queria pegar pra ele a história, espertinho. E aí eu deixei na mão dele e esqueci essa história. Comecei a criar outra. Criei Psycho Field, que era uma história também meio Evangelion, mas aí eles formavam campos, que aí quem leu Absolutos sabe de onde veio o campus, veio daí. Eles formavam campos de energia e lutavam lá dentro. E tinha muita coisa de X também, que era outro anime do Clamp. E aí, tipo, essa história também fui criando bastante coisa dela. Só que eu criava, tipo, layout, eu não criava a história em si. Eu via criando, assim, uns desenhos meio rascunho. Bom, temos 12 personagens. Agora eu vou separar por deck os personagens. E eu comprei essas coisinhas aqui que eu mando na campanha. E aí, gente, eu criei, né, o Psycho Field e tal. Eu vou virar um pouquinho aqui pra ficar melhor. Então, aí eu não lembro o que aconteceu com o Psycho Field, que era uma história muito parecida com o Evangelion também. E tinha outras influências de outros animes. Mas, o que acontece? Eu larguei essa história também. E, eu não lembro quando que eu comecei. Eu acho que enquanto eu criava todas essas histórias, eu tinha uma outra história. Era Apoteose o nome da história. Inclusive, é uma das histórias que eu quero criar para o futuro dentro do universo do Virtus, que é o universo em que se passa Absolutos. Então, Apoteose, eu fui criando enquanto eu criava as outras histórias. E o Apoteose, ele foi baseado muito em Final Fantasy. Por quê? Porque na época eu amava muito Final Fantasy e eu nunca joguei Final Fantasy. Eu tinha revistas que contavam as histórias completas de Final Fantasy e eu simplesmente me apaixonei por pela franquia. Era uma revista do Final Fantasy VII, uma revista do Final Fantasy VIII. São as duas histórias que eu mais conheço, porque simplesmente foram as que eu mais fiquei ali consumindo. E foi muito sensacional. Quando eu vi um Final Fantasy, eu falei, nossa, é esse tipo de história que eu quero criar. Um RPG gigante, só que em quadrinhos. E aí eu comecei, eu não lembro a ordem, se foi primeiro Psycho Field, se foi União de Almas ou se foi Apoteose. Eu só sei que a Apoteose ficou sempre na minha vida. E eu desenhei uma história completa de Apoteose em quadrinhos. Essa história chamava Apoteoses Imperador Sanguinário. E ela teve 60 capítulos e eu desenhei de cabo a rabo. Foi a primeira história que eu desenhei assim, inteira. E, gente, era muito, muito da hora, assim. A história modéstia à parte, pra época, né, que eu inventei. Era uma história muito boa, cheia de reviravoltas, cheia de loucuras. E eu contava muito essa história pra minha amiga, a Ken, na escola. Também escrevia muito em cadernos, né, o roteiro e tal.
Então eu escrevia os roteiros no caderno, depois transportava para a história em quadrinho. Mas eu sempre fui muito ruim em desenho, que eu não gostava de ficar treinando e copiando. Gostava de fazer da minha cabeça. E nada da cabeça da gente quando a gente tá aprendendo é bom, né? Então, não tinha como sair bom, mas saía. Era um desenho esdrúxulo, mas estava lá, minha história sendo contada do começo ao fim. E aí, depois que eu acabei essa primeira apoteose, tinha mais duas que eu queria fazer. Então, seria no total 3 histórias. Já pensava em trilogia desde essa época, olha só. Eu comecei a criar a Apoteose 1, que eu comecei pela segunda. Eu comecei a criar a Apoteose 1, só que aí essa eu tentei desenhar e não rolou. E aí eu fui para formato de livro. Comecei a escrever em cadernos. Inclusive eu tenho esses cadernos ali na minha estante até agora. Não lembro como é que era a minha escrita, mas não devia ser muito boa não. Acho que era bem zoadinha. Só que a Apoteose, ela começou a pegar muito assim da minha vida. E eu não sabia o que fazer com aquilo. Porque eu gostava de desenhar, mas eu gostava mais de contar história. Não sabia bem o que fazer, né? E aí essa minha amiga me deu a ideia de por que que ao invés de desenhar, eu só não escrevia as histórias em formato de livro. E foi aí que nasceu o Rodolfo Escritor, dessa ideia da minha amiga de escrever as minhas histórias, porque eu gostava de contar história, independente de como fosse. E eu, como eu não sabia desenhar, eu simplesmente não sabia muito o que fazer com isso. E aí eu comecei a escrever. E aí enchi cadernos de escrita. Escrevi a Apoteose 1, mas não fui até o fim dela. Porque a Apoteose 1, ela tava me... Sabe quando você fica empacada numa história? Você gosta muito da história, mas de alguma forma ela te prende. Então a Apoteose começou a me prender. E eu sabia, de certa forma, que eu não estava muito preparado ainda para escrever a Apoteose. Eu queria que fosse um Final Fantasy da vida, né? Então eu não estava muito pronto ainda para aquela história. Então eu fui para outra. E aí eu voltei às minhas raízes lá de evangelho. Eu não lembro quais outras influências eu tive, mas eu comecei a escrever uma história chamada Frozen. Na época que não existia o Frozen da Disney ainda. Tá? E a história Frozen era uma história que eu também vou transformar em livro do universo aí do Virtus. Futuramente eu irei lançar, mas vou reescrever tudo, obviamente. E essa história foi muito boa porque eu aprendi muito com ela. Eu escrevi uma versão ruim dela, que ela era no presente. Então, tipo, não era o personagem fez tal coisa, era o personagem faz tal coisa. E eu não sabia, não tinha muita noção desse tempo verbal de livro nessa época. Eu só decidi escrever assim. E ficou bizarro, né? E aí eu escrevi uma versão bem ruim desse livro, mas a história era boa, por incrível que pareça. E eu comecei a aperfeiçoar essa história, mas eu fui aperfeiçoando bastante ela, assim. Ela foi uma história que foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. Aí eu passei para leitores beta, que eu nem sabia na época que eram leitores beta. Passei para leitores que eu queria que lesse. Eles me destruíram. E, né, como as pessoas foram sinceras comigo, eu fiquei bastante triste. Eu escrevia mal. Só que eu não desisti da história. Aí eu decidi reescrevê-la. E eu reescrevi ela muito mais robusta. E aí ela mudou de nome de Frozen, quando já surgiu a Disney, para Fractal, que é o nome oficial que vai ser aí. História futura minha. Então, Fractais vai ser minha futura história. Beleza, reescrevi Fractais, passei para os mesmos leitores que tinham lido, recebi elogios e tal, né, porque melhorou bastante a história. E eu decidi mandar para editoras. E aí começaram as rejeições, porque editoras naquela época, elas rejeitavam você. Era muito bom. Mas hoje em dia você manda, elas ignoram que você existe. Mas até a Companhia das Letras, até a cartinha da Companhia das Letras rejeitando meu trabalho. Provavelmente eles nem leram, mas mandaram a cartinha de rejeição. Então, gosto muito dessa atenção que me deram, mesmo sendo talvez ilegítima, né? Mas beleza. Fiquei mal, obviamente, porque ninguém aceitava a minha história, né? Uma história magnífica daquela. Como que as pessoas não aceitavam? Ah, é. Um parênteses.
Foi a primeira história que eu passei por uma leitura crítica profissional. Eu lembro até hoje. Foi a Kianja Lee, que é uma profissional de leitura crítica até hoje. Ela já tinha um nome bem legal na época. Eu paguei para ela e ela descascou meu livro, com razão. E por causa dela, eu aprendi muitos conceitos maravilhosos de literatura, inclusive o ponto de vista, que ela explicou de uma forma que eu nunca vou esquecer. É como se você colocasse uma câmera na cabeça do personagem e essa câmera tem acesso à visão dele e também à mente desse personagem. Então, eu aprendi o conceito de ponto de vista e me apaixonei completamente por esse conceito, tanto que todas as minhas histórias que vocês leem vão perceber que tem ponto de vista. Raramente eu vou escrever uma história que não tenha ponto de vista. Mas tá, passei por essa leitura crítica profissional. O livro ficou mais robusto, comecei a mandar para editoras e as editoras rejeitaram meu trabalho. Aí eu tava meio que desistindo já, que eu não era bom desenhista, não era bom escritor. E não tinha o que fazer na época, né? Porque era uma época que ou você publicava por editora ou você não publicava, não tinha Amazon ainda. Falando lá dos anos 2000 e pouco, né? E aí entrou uma outra amiga na minha vida, que foi a Gabriela, que eu trabalhava com ela lá em 2000 e pedrada, numa empresa, e ela viu que eu escrevia histórias, que eu estava sendo rejeitado, e ela me apresentou uma plataforma chamada Wattpad. Era uma plataforma onde a galera publicava seus livros de forma independente. Eu falei, ué, que história é essa de independente? E aí era isso. Era um site que você entrava lá e publicava histórias. E eu decidi fazer umas experimentações no Wattpad. Teve uma experimentação que eu fiz que foi muito legal, que eram mini contos. Eu andava pela rua, imaginava uma história olhando para alguma coisa que estava acontecendo na rua e escrevia mini contos de, às vezes, algumas palavras, às vezes uma página. Nossa, teve uns mini contos lá bem legais. Um dia eu quero relançar esse livro, talvez. Fazer uma coletânea que não tenha nada a ver com o Virtus, com o meu universo. Mas enfim, eu comecei o Wattpad, fazer uns experimentos lá, escrever uns contos de ficção. Tem até um conto de Frozen, Fractal, que depois eu tirei do ar, mas tinha lá. E uns contos de ficção científica, né? Comecei a escrever. E aí eu fui fazer um curso com a minha cunhada de escrita. E lá o professor falou do Wattpad. Só que ele falou, gente, publiquem suas histórias grandes lá. Não fiquem só histórias curtas. E eu falei, poxa, publicar o Fractal aqui, será que eu faço isso? Eu preciso testar antes uma outra história longa para ver se eu consigo. E aí me veio a ideia de um rapaz cujas tatuagens moldavam seu destino. E eu escrevi um conto com isso, que eu não lembro o nome, não sei, ele nem teve nome, mas eu escrevi um conto baseado nesse conceito. E esse conto mostrava o rapaz em questão encontrando uma entidade em forma de corvo, conversando com essa entidade e descobrindo o seu destino trágico. E eu falei, nossa, isso aqui tem potencial, hein? E nisso nasceu a ideia de Absolutes. Na época eu assisti Guardiões da Galáxia, fiquei apaixonado por aquela equipe, por aqueles conceitos. O que mais me chamou a atenção no Guardiões da Galáxia foi aquela caveira gigante no espaço, que era ao mesmo tempo uma caveira gigante de um titã ancestral e um lugar. Aí eu falei, nossa, que viagem maneira, né? Os caras viajaram legal na maionese aqui, gostei muito, quero fazer umas viagens assim. Eu falei, eu quero fazer uma história de viagem espacial. Star Wars sempre fui fã também. Eu falei, eu vou fazer uma história de viagem espacial, de caçadores de tesouros espaciais. E que vai ter um cara destinado a destruir tudo, porque eu quero fazer a história de um escolhido, mas não o tradicional escolhido, que já estava batido. Também queria fazer uma jornada do herói, mas não necessariamente uma jornada do herói toda certinha. Então, por que não fazer a jornada do vilão? A jornada de um cara que pode ser que se corrompa pelo destino de ser uma entidade aí de caos. E aí surgiu todo o conceito de absolutos. Não sei como surgiu esse nome absolutos. Só sei que veio dessa ideia desse conto e das influências de Star Wars
e do Guardiões da Galáxia. Beleza. E Avatar Aang também. Muita influência. E nisso eu fui lá e publiquei. Esse livro era semanalmente que eu publicava. Era muito divertido, porque eu fui começando a ter leitores, os leitores comentavam de volta. Eles iam acompanhando semanalmente. Foi uma época muito legal da minha vida. Publiquei os 2 primeiros livros lá. E eu comecei a ver potencial. E nessa época já tinha surgido o KDP, que é o programa aí que você podia publicar o seu livro pela Amazon de forma independente, nos tirando a necessidade de ser aprovados por editoras. Então, eu decidi que esse era o caminho que eu queria. Só que eu estava no final do segundo livro, quando surgiu isso. Eu falei, nossa, tipo, essa história aqui, bastante gente gosta, tem bastante potencial. E aí eu comecei a escrever o livro 3 lá, e ao mesmo tempo, só que eu não publiquei. Eu escrevia antes e publicava depois de pronto. Eu tinha medo de ir escrevendo semanalmente, então eu esperava. E nisso deu certo. Eu tava no final do livro, eu tava no começo do livro 3 e falei, eu vou reescrever o livro 1 para publicar na Amazon de forma profissional. Quero uma capa melhor do que as que eu fiz. Quero uma escrita melhor também, então eu vou passar por leitura crítica, igual eu fiz com Frozen Fractal. E eu vi que tinha muito potencial ali, então eu decidi reescrever essa história. E isso me tomou bastante tempo. Passei por uma leitura crítica profissional que não foi boa. A pessoa me mandou uma página e meia, não vou citar nomes, mas mandou uma página e meia falando um parecer sobre o livro. Achei uma coisa muito superficial. Porém, uma ideia ali que essa pessoa deu foi muito boa, que era a do Érico ser perseguido por alguém durante a história. Uma figura antagonista a ele. E aí eu criei o Hathor e a Eoralia. E toda a jornada da Vexel, que não tinha na primeira versão reescrita de Absolutus 1. Não satisfeito, eu passei por uma segunda leitura crítica, e dessa vez foi com o Gabriel Tennyson, que foi um autor publicado pela Suma e que na época estava bastante em evidência. Eu passei por ele, foi muito boa a leitura crítica que ele fez. E ele me ajudou a criar todo o conceito da tecnologia com a magia dentro da história. Tanto que o que antes era holográfico tátil se tornou aural, que é essa energia tecnológica que eu criei para a história. Pronto, os pacotinhos da primeira campanha estão prontos. Agora vamos para a segunda campanha. Eu passei por essa leitura crítica, foi muito boa, e finalmente lancei Absolutus 1 na Amazon de forma independente. Esse foi o começo da minha carreira lá em 2018. Então, aí foi realmente o lançamento. Parei de escrever o livro 3 do Wattpad, porque eu vi que muita coisa ia mudar. Então eu decidi não escrever mais e falei com a galera lá do Wattpad para começar a me acompanhar ali na Amazon, né? Espero que eu não tenha magoado muita gente e não ter terminado o livro por lá, mas é que realmente não dava. As versões eram muito diferentes. A qualidade era muito discrepante, né? Então foi isso. Aí eu comecei a publicar Absolutus 1. Acho que 2 ou 3 anos depois veio o Absolutus 2 reescrito também e muito melhor, com pontos de vista da maioria dos personagens, outros personagens aparecendo e contribuindo para a melhoria da história. Depois eu comecei a escrever Absolutus 3 já nessa forma mais robusta e me consumiu acho que 3 anos, 2 de escrita e 1 de revisão. Mas valeu muito a pena, porque Absolutus 3 foi um dos melhores livros que eu já escrevi. Se não o melhor, vai. Eu acho que foi o melhor livro que eu já escrevi. E eu consegui concluir bem a história, o que é raro. Pelo menos quem já leu fala que a história conclui muito bem. E é isso. Essa foi a minha jornada de desenhista, que começou lá com Turma da Mônica, passando por Cavaleiro Zodíaco. Depois outras influências de animes e mangás, até chegar na escrita propriamente dita. E a escrita aí que me proporcionou o lançamento de Absolutos graças a essas minhas amigas. Uma que deu a ideia de eu virar escritor e outra que deu a ideia de publicar no Wattpad.
Então, sou muito grato a elas pelas ideias magníficas. E é isso, gente. Assim começou a minha carreira como escritor. Eu, como gosto muito de histórias em quadrinhos, eu crio muitos desenhos. Claro que não sou eu que desenho, são profissionais que eu contrato, mas eu gosto muito de artes, desenhos. Por isso que as minhas campanhas são cheias de coisas artísticas que eu realmente gosto de ter todos os personagens, desenhos e tal. Então, Absolutes foi essa minha trilogia inaugural e eu espero continuar escrevendo aí. Já estou escrevendo a próxima história, que vai ser um livro único. Vou tentar deixar um livro único. Meu editor Ian até brinca comigo que eu não vou conseguir, mas eu vou conseguir sim. E vai ser um livro único, uma coisa mais dark fantasy. Tô tentando fazer uma dark fantasy, mas não sei se vai ser. Se for pouco dark, ela vai ficar como fantasia mesmo. Mas ela é mais focada nos personagens do que na trama em si, embora tenha uma trama central. Então é isso, pessoal. Eu esperava terminar aqui de colocar nos decks as cartas, mas não deu tempo. Minha história não é tão grande assim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, onde eu tentei dar um panorama sobre tudo que eu passei até agora. Eu espero que essa jornada esteja só no começo. Quero lançar muitos livros ainda. Como eu falei, tem Fractais, tem Apoteoses e tem outras histórias que eu quero escrever também. Mas é isso. Obrigadão por acompanhar até aqui. Se você gostou desse vídeo e de vídeos como esse, se inscreva no canal, deixa aquele seu joinha para ajudar o canal a crescer. E é isso, tamo junto, até a próxima.